Eu saí com um cara e ele achou que eu tinha me escondido no banheiro pra não pagar a conta. Eu não dependo de ninguém pra pagar as minhas contas, eu tenho a minha independência financeira. Mas quando a gente sai com uma pessoa no primeiro encontro, ela te convida, você espera a gentileza do alecrinzinho dourado pagar a conta, ser gentil. E todos os caras que eu saio, eu nunca tive problema com isso. No primeiro encontro, eles sempre pagaram a conta. E esse cara, eu conheci ele de vista, nunca tinha conversado com ele, até que um dia a gente começou a conversar num rolê, trocamos números de telefone e começamos a conversar todo dia, até que ele me chamou pra sair. E antes a gente já estava conversando, trocando experiências de quais restaurantes a gente já foi. E eu acabei falando para ele que eu queria muito conhecer um restaurante, que eu ia conhecer esse restaurante. E daí, quando ele me chamou para sair, ele falou assim: você quer sair comigo? Eu vou te levar naquele restaurante que você falou que você quer conhecer. Beleza, chegou o dia do encontro. A gente chegou lá, o restaurante, gente, incrível, maravilhoso, como as pessoas faziam propaganda mesmo. A gente pediu entrada, pediu o prato principal, pediu o que beber, pedimos sobremesa. E assim, a conversa durante esse encontro tava perfeita, porque a gente tinha muitas coisas em comum. Então tava muito agradável. Eu saí com um cara e ele achou que eu tinha me escondido no banheiro pra não pagar a conta. Parte 2. E aí ele me convidou para ir no restaurante, a conversa estava muito agradável, os pratos, assim, me surpreenderam muito, porque era um restaurante bem famoso, mas às vezes o restaurante é famoso por nome, por preço, mas não merece a fama, e aquele restaurante era muito gostoso, a comida mesmo. Aí ele pegou, falou, eu vou chamar o garçom para pedir a conta, e ele pediu a conta. E nisso eu falei, eu preciso ir no banheiro, e eu fui no banheiro. E eu fui no banheiro contando com que ele fosse pagar a conta. Não nego isso. Afinal, ele tinha me convidado. Era nosso primeiro encontro, tinha sido super agradável. E eu tava acostumada com todos os caras que eu tive encontro, no primeiro encontro pagar a conta. E daí eu falei pra ele que eu ia no banheiro. Uma, porque eu tava contando com ele pagar a conta. E segundo, que a gente tava há muito tempo ali conversando. Eu tava apertadíssima pra ir no banheiro. Beleza, fui no banheiro, fiz xixi, que eu tava muito. Gente, tava explodindo. Sabe quando você fica, tipo, tentando, assim, se controlar pra não parar ali no meio da conversa? E daí, quando ele pediu a conta, foi a deixa pra eu ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, dei meu belo mijão, retoquei meu batom. Aí eu voltei pra mesa, sentei e o garçom ainda tava lá. Aí o garçom virou pra mim e falou assim: ainda tá pendente tal valor da conta. Eu saí com um cara e ele achou que eu tinha me escondido no banheiro pra não pagar a conta. Parte 3. E aí eu fui no banheiro, retoquei meu batom, fiz xixi, que eu tava super apertada, e cheguei na mesa, tava o garçom lá e ele falou que tinha um valor pendente na conta, pra pagar da conta, olhando pra mim. O garçom falando isso comigo. Aí o garçom falou que faltava uma parte, daí eu falei, oi? Dele, falta essa parte pra pagar. Daí eu falei assim, é pra eu pagar? Aí o garçom ficou super sem graça. E daí o alecrinzinho falou assim, eu já paguei a minha parte da conta, agora só falta a sua. E foi assim, muito constrangedor pra mim aquilo, aquela cena na frente do garçom. Aí a gente saiu do restaurante, tirei o dinheiro, tirei minha carteira, tirei da minha carteira o dinheiro, paguei a conta. Aí a gente saiu, entramos no carro, ele tava me levando embora, né? E ele falou assim, ele me solta é essa a estratégia de se esconder no banheiro, você não se livrou de pagar a conta, não. Aí ele pegou e começou a dar uma risada super sarcástica, ele falou assim, eu falei, que estratégia? Ele falou assim, a sua estratégia de quando eu pedi a conta, você falar que ia no banheiro. Você achou que você indo no banheiro ia chegar a conta e eu ia pagar tudo. Aí ele continuou lá, retrucando, porque eu não concordo com esse negócio de só um pagar a conta, a sua estratégia não deu certo, ainda bem que não deu certo, eu jamais deixaria isso dar certo porque eu não concordo com só um arcar com as contas. Saí com o cara e ele achou que eu tinha me escondido no banheiro pra não pagar a conta. Parte 4 e final. E aí no caminho ele foi retrucando, falando que não achava certo só um pagar a conta, esses dois comeram, esses dois conversaram. Só que, gente, era o primeiro encontro e ele que me convidou. Aí eu falei pra ele que pra mim tava tudo bem, que eu tinha condições de pagar a conta, que ele só podia ter me avisado antes. Aí ele falou assim, como assim avisado antes? Você não tá acostumada?
Daí eu falei pra ele que eu tava acostumada a pagar a conta quando eu saía com as minhas amigas, quando eu saía com a minha mãe. Agora que todos os encontros que eu tinha tido até ali, pelo menos no primeiro encontro, os caras arcaram com a conta. E mesmo eu falando isso, ele foi retrucando o caminho inteiro. Ah, porque eu não acho certo, porque isso é injusto, porque essas mulheres que fazem isso são mulheres aproveitadoras. Quando ele falou que são mulheres aproveitadoras, juro, meu sangue subiu. Aí eu já desci o nível. Eu falei assim, o que foi? Você tá passando fome? Você tá precisando de ajuda, de cesta básica? Aí eu falei pra ele, me passa a sua conta que eu pago até a sua parte, porque eu acho que você tá passando fome. Aí ele se sentiu extremamente ofendido, falou que ele não tava passando fome, só que ele não achava isso certo, e ele me deixou em casa. E depois ele continuou insistindo em mandar mensagem, e eu nunca mais respondi ele. Será que ele achava que depois daquela falta de gentileza eu ainda ia responder ele? Depois daquela insinuação dele de falar que mulher que deixa o cara pagar a conta é aproveitadora?